Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, Marcos capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutisse com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me-o. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir comigo? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, ou falta de fé em algumas traduções. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração no nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós nos colocamos mais uma vez, ó Deus, em oração. Nos colocamos, ó Deus, na dependência do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco através da Tua palavra, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui um texto, como muitos, textos conhecidos da palavra de Deus, mas em cada texto há um detalhe que se destaca no propósito de Deus, quando Deus, o próprio Jesus, quer operar algo na vida do ser humano. Nós vemos aqui que Jesus, após ter descido do monte da transfiguração, onde Jesus transfigura o seu corpo, e ali Pedro, Tiago e João têm uma visão, aonde aparece ali, no monte, Elias e Moisés. E eles ficam maravilhados com aquela visão, que eles tiveram ali, de ver
dois homens que em Israel, quando se fala de referenciais espirituais, 3 nomes são citados: Moisés, Elias e Davi. Em Israel, esses são os 3 nomes mais populares, porque foram homens que realizaram grandes maravilhas na presença de Deus. Mas a Bíblia diz então que Jesus desce com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que quando eles chegam, descem ali do monte, eles veem um alvoroço, porque aonde Jesus ia, a multidão era notória. Mas a Bíblia diz que havia uma multidão e havia uma grande discussão ali, porque Jesus, ele tinha isso, a multidão ia atrás de Jesus. Você nunca vai ver Jesus ir atrás da multidão, é a multidão que ia atrás de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz então que, creio eu, que a multidão pensava que Jesus estava ali, foram até onde estavam os discípulos, aqueles que não subiram com Jesus no monte. E ali então, a Bíblia diz que houve um homem que levou o seu filho, e creio eu, ele não vendo Jesus, mas vendo os seus discípulos, ele pensou consigo: esses homens andam com Jesus, esses homens receberam certa feita autoridade para expulsar demônios, porque no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus deu poder e autoridade para os discípulos saírem, irem às casas e ungirem os enfermos e expulsarem os demônios. Então aquele homem, então, ele pensou consigo: vou levar até os discípulos, porque eles são representantes de Jesus, são homens que andam com Jesus, que têm autoridade dada por Jesus. Aí a Bíblia diz então que esse homem tem uma decepção. Uma decepção que muitas vezes muitas pessoas têm. Vão até a casa de Deus e focam no homem, esperam algo do homem. E a Bíblia diz então que ele roga aqueles discípulos para expulsarem o demônio do seu filho. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Oraram e nada aconteceu. Clamaram pela libertação daquele jovem e nada aconteceu. E a Bíblia diz que era o filho único daquele homem. A Bíblia diz então que Jesus se aproxima e vê aquele alvoroço. E Jesus então pergunta algo que ele notou que estava acontecendo. No final do texto ele dá a explicação do fato ocorrido, mas alguns detalhes nesse texto chamam a atenção. Primeiro, a Bíblia diz que quando Jesus olha aquela situação, Jesus pergunta: por que que os escribas estavam discutindo com os discípulos? Por que aquela discussão? Porque aqueles escribas que estavam ali, aqueles representantes da lei estavam ali, indagaram, começaram a indagar: mas espera aí, imagino eu, vocês andam com Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio? Que história é essa? Outrora vocês entraram em algumas casas e não expulsaram o demônio.
E agora, esse momento vocês não conseguiram, havia uma discussão. Começaram a discutir. Então aquele jovem continuou endemoniado. Eu aprendo aqui. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz que a casa dividida, ela não subsiste. Então havia uma discussão ali. Se aqueles homens não tivessem se apegado, entrado no jogo dos escribas, eles poderiam receber da parte de Deus. O porquê não conseguiram expulsar. Mas por causa daquele tumulto, daquela divisão, a Bíblia diz que Jesus então interpela, interroga: por que vocês estão discutindo? Houve um silêncio, porque ninguém tinha resposta. Ninguém tinha resposta, porque onde há divisão, não há resposta. Não há resposta. Aí a Bíblia diz então que um homem se apresenta e diz: olha, mestre, eu trouxe meu filho único. No texto de, se não me engano, o texto de Mateus, ele fala que era o seu filho único. Ele diz: olha, eu trouxe meu filho único para que os seus discípulos expulsassem o demônio dele. Mas eles não expulsaram. Não expulsaram. Aí Jesus começa a dialogar com aquele homem. Há quanto tempo esse jovem sofre? Ele diz: desde a sua infância. O demônio pega ele, joga algumas vezes no fogo, na água, para tentar o matar. Mas esse homem, ele fala algo com Jesus. Ele diz assim: então Jesus lhe disse, ele diz: olha, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? O que Jesus estava falando? Quando é que vocês vão usar a fé de vocês? Porque vai chegar um momento que eu não vou estar aqui. Vai chegar um momento que eu não vou estar aqui. E aonde está a fé de vocês? O que aconteceu ali, meu irmão? Jesus estava falando bem claro. Jesus, ele era o pastor daquele povo. Mas ele estava deixando bem claro: peraí, o que eu estou ensinando para vocês? Sobre fé. O que eu liberei sobre vocês? Autoridade. Então, o que vai adiantar você receber essa autoridade e não usar essa autoridade, não usar essa fé? Até quando vocês vão ficar sofrendo? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: o sofrimento faz parte da caminhada, mas a continuidade dele depende da sua fé. Vou repetir de novo: passar por momentos difíceis todos nós passamos, mas a continuidade deles depende da nossa fé. Jesus falou: até quando vocês vão ficar sofrendo? Porque eu não vou estar aqui para sempre. E quando eu não estiver aqui, o que vocês vão fazer? Muitas vezes acontece isso. Acontece uma situação, aí você diz, não que seja errado, mas na maioria das vezes as pessoas se desesperam e dizem: olha, vamos chamar o pastor, vamos chamar aquele diácono, vamos chamar aquele irmão. Meu irmão, a autoridade está sobre a sua vida. Você pode até chamar, mas enquanto eles não cheguem, exercite a autoridade que foi dada por Jesus sobre a sua vida. Cadê a autoridade?
Jesus deu autoridade para eles, falou que o próprio Jesus disse: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Está lá em João 14. Se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Só que Jesus continua dizendo: e farão obras ainda maiores. E farão obras ainda maiores. Pedro acreditou tanto nisso, nessa palavra, que se você olhar na Bíblia, você não vai ver a Bíblia dizendo que a sombra de Jesus curou alguém. Você vai ver alguém tocando em Jesus e sendo curado, mas que a sombra de Jesus curou alguém, você não vai ver. Mas você vai ver Pedro passando e a sombra dele curando as pessoas. Porque ele acreditou. Olha, Jesus disse que se eu crer, eu vou fazer as mesmas obras que ele fez e ainda vou fazer obras maiores. Obras maiores. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, quando a multidão vem até Jesus, você vai ver muitas vezes a mulher, como a mulher do Espírito Santo, tocando em Jesus, e Jesus dizendo: filha, a tua fé te curou, você está salva. Ele diz para ela: você está salva, a sua fé te salvou, vá em paz e ser curada do seu mal. Você vai ver muito Jesus dizendo: olha, a sua fé te salvou, vai em paz, volta para sua casa. Multidão acompanhando, e muitas vezes ali crendo e recebendo o milagre e sendo salvo. Você vê uma grande multidão e vê um homem pequeno chamado Zaqueu dizendo: Senhor, Jesus dizendo para ele: olha, hoje me convém pousar na tua casa. E ali então a Bíblia diz que eles se indagaram, Jesus entrando na casa de um pecador. Mas Jesus de antemão disse: olha, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Eu vim para os perdidos. Aí a Bíblia diz então que Jesus fala, quando Zaqueu fala com o Senhor, Jesus termina dizendo: hoje a salvação entrou nessa casa. Então uma multidão veio, mas um foi salvo. A multidão veio, uma mulher tocou e foi salva. A multidão veio, um homem à beira do caminho, cego de nascença, creu e foi curado. E a Bíblia fala que um homem também que estava com um outro cego ali, mas a Bíblia fala de Bartimeu. Uma grande multidão, mas ele creu e foi curado. Mas a Bíblia diz que quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas foram salvas, porque ele acreditou. Jesus disse: se eu crer, eu vou fazer as mesmas obras que ele fez e vou fazer outras maiores. Então creia nisso. Jesus falou: até quando? Então, meu irmão, o processo que nós passamos, situações que nós passamos, ela só se prolonga mediante a nossa atitude. Josué poderia ficar prostrado ali, depois da morte de Moisés, poderia ficar desorientado: e agora o que vai ser de nós? Mas a Bíblia diz que o próprio Deus aparece em Josué: levanta-te, porque eu sou contigo. Levanta, Josué. A Bíblia diz que quando os medianitas vinham, todo Israel corria. Mas Deus olhou para a terra e viu um chamado Gideão. E Deus fala: Gideão, eu sou contigo, homem valente. E esses homens só venceram porque eles entenderam que pelo processo do sofrimento o homem está sujeito a passar, mas a continuidade dele vai depender da nossa posição. Aí a Bíblia diz então que ele fala: olha, há quanto tempo
isso lhe sucede? E ele diz: desde a sua infância, respondeu ele. O que estava acontecendo aqui? Desde a infância esse menino sofre. Então desde a infância esse homem levava esse menino a alguns lugares, quem sabe até a médicos, achando muitas vezes que aquilo era algo físico. A Bíblia relata aqui que ele teve um caso de epilepsia. Nem sempre a epilepsia é algo do organismo humano. Em algumas situações são possessões demoníacas. Porque a Bíblia diz que ele chegava a ranger os dentes. Uma pessoa, quando ela está epilética, ela começa ali a se debater, né? Tem que ficar segurando para a pessoa não bater a cabeça, porque ela fica batendo a cabeça ali. Você não pode colocar nada na boca dela. Se colocar a força, é capaz de cortar o que você coloca na boca daquela pessoa. Por isso se orienta a colocar ela de lado, muitas vezes até mesmo para ela não morder a própria língua. Não se pode pegar nada, porque senão ela pode morrer ali. Então esse jovem estava endemoniado por um espírito epilético. Aí a Bíblia diz então que Jesus então observa aquela situação. Aquele homem então levou em vários lugares, sempre recorreu às pessoas erradas. Aí um dia que ele achou, pronto, achei as pessoas certas. Mas aqui que eu disse, ele sempre ia atrás do recurso do homem. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do alto, do Pai das luzes. O nosso socorro está em Deus. Então tem muitas pessoas que se decepcionam porque colocam a sua esperança no homem, colocam a sua confiança no homem. Quantas pessoas que abandonaram a fé porque olharam para o homem, enquanto Paulo disse: olha, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Então quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, foi Jesus. Não foi A, não foi B, não foi pastor A, não foi homem, foi o próprio Deus que entregou o seu Filho. Foi Jesus. Então para de olhar para o homem, para de depositar sua confiança no homem. Vou contar algo aqui muito triste, mas que vai servir de experiência. Eu me lembro que quando o apóstolo Valdomiro Santiago começou a fazer trabalhos aqui em BH, cruzadas de milagres, eu estava com a minha falecida esposa com câncer. Já estava decretado, não tinha como mexer mais. Aí num certo dia, os parentes dela falaram: olha, vamos levar ela lá porque o Valdomiro vai estar aqui. Vamos levar porque o Valdomiro vai estar aqui, ele vai estar operando, ele vai estar fazendo uma cruzada de milagres. Vamos levar porque o Valdomiro vai estar aqui. Aquilo me entristeceu. Porque se alguém tivesse falando: vamos levar porque Jesus vai operar na vida dela. Mas o povo focou no Valdomiro. O grande erro da humanidade está aí. É olhar para o lado errado, é perder o foco. Por que muitos milagres não acontecem? Porque muitas pessoas estão focadas no homem. Eu simplesmente, eu não vou. Não vou. Alguém vai falar: bom, é você insensível. Não, insensível não. Eu vou aonde Jesus está. Aonde Jesus é o centro. Quem vai com a intenção de buscar o homem acaba se dando mal, sai frustrado. Mas quando você vai para adorar, para buscar aquele que pode, para colocar diante daquele que pode, aí, meu irmão, você vai voltar glorificando e exaltando o nome dele. A Bíblia diz que aquele que sai chorando vai voltar com seus feixes cantando de alegria.
Porque saiu confiando no Senhor. Está chorando, continua confiando em Deus. Está sofrendo, continua adorando, continua confiando no Senhor. Porque a mesma Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, meu irmão. Hoje você pode estar chorando, mas o tempo da alegria vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. Se você crê, então aplauda esse Deus que é poderoso. Não perca o foco, não perca o alvo. O alvo é Jesus. A Bíblia diz então que aquele homem fala, ele tenta matar ele de várias vezes, vários modos. Joga no fogo, joga na água. Aí ele diz assim: e se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Se tu podes, meu irmão, aquele homem, ele já não estava acreditando em mais nada. Porque ele foi num lugar, nada resolveu. Foi em outro, nada resolveu. Quando ele viu os discípulos, foi lá, não resolveu. Então ele fala: Senhor, se tu pode, ou seja, se puder fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Porque até agora eu só me decepcionei. É porque é assim mesmo. Quando olhamos sempre para o homem, sempre vamos nos decepcionar. Mas quando olhamos para Jesus, nós vamos nos alegrar. A Bíblia diz então que, ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí a Bíblia diz que aquele homem imediatamente ele disse: Senhor, o pai do menino exclamando com lágrimas, já estava chorando: eu creio. Ele disse: eu creio. Mas ele falou algo para o Senhor: me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu quero voltar a crer, eu quero voltar a ver milagre acontecer, eu quero voltar a ver a mudança, a alegria dentro do meu lar. Porque aquele homem tinha um momento de paz, mas dava um momento que o Espírito pegava o filho dele, ele mesmo fala. Aí a Bíblia diz então que ele disse: ajuda na minha incredulidade. Então muitas das vezes nós temos que abrir o verbo para Jesus: Senhor, eu creio que o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Ele declarou: o problema está em mim, a minha falta de incredulidade. Me ajuda, Senhor. Tanto que um texto, os próprios discípulos também entenderam isso. E eles chegaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Se é para aumentar, é porque a fé tem tamanho. E o próprio Jesus disse: a sua fé for do tamanho. Então fé tem tamanho. Tem gente que crê que Jesus cura uma dor de cabeça, mas tem gente que não crê que Jesus cura câncer. Tem gente que crê que Jesus pode, fazer, enfim, curar uma gastrite, mas tem gente que não crê que Jesus pode curar uma AIDS. Então isso tudo vai depender da fé. Então, se nós queremos ver coisas grandes, então pedimos: Senhor, me dá uma fé maior, aumenta a minha fé, acrescenta a fé no meu coração. Meu irmão, um homem com a varinha na mão, e Deus perguntar para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho uma varinha aqui. Tá bom, Moisés, você está vendo alguma coisa na sua frente? Senhor, só estou vendo água. E atrás, os inimigos, do outro lado, montanha. Não tem como fugir, Moisés. O que você tem na sua mão? Tem uma varinha. Então toca na água com essa vara, porque o mar vai abrir.
essa vara na sua mão, Moisés, vai virar uma chave que vai abrir uma